Quem foram os precursores do pensamento computacional? Linha do tempo. A lógica tradicional desenvolvida por Aristóteles foi criada originalmente para ajudar as pessoas a pensar de forma mais efetiva, através do uso de silogismo, o qual é a base da matemática e da computação. A lógica foi aperfeiçoada posteriormente durante o século XIX, através da utilização de técnicas de símbolos lógicos. Por fim, a lógica computacional teve seu auge na metade do século XX, através da tentativa de mecanizar a verificação de cálculos matemáticos e executar operações de solução de problemas gerais. Nos dias atuais, a técnica de modelagem computacional é essencial para pesquisas nas diversas áreas do conhecimento, além de ser imprescindível entender como definir requisitos de softwares e os limites da computação a todos, desde crianças até idosos, independentemente da área que atuam, que, de uma forma ou de outra, se relacionarão em um mundo onde a informação é armazenada, acessada e manipulada por softwares. Na década de 1940, John von Neumann profetizou que computadores não seriam apenas uma ferramenta para ajudar a ciência, mas também uma forma de fazer ciência. Entre as décadas de 1950 e 1960, surgiu o termo pensamento algorítmico, orientação mental para formular problemas com conversões. No ano de 1975, já acontece a simulação e a computação como formas de fazer ciência que não eram disponíveis anteriormente. A partir dos levantamentos realizados pelos pesquisadores, definiu-se que a computação seria um terceiro pilar da ciência. Nesse momento, nasce o que seria posteriormente chamado de pensamento computacional. No ano de 2006, a diretora em pesquisas computacionais, Janet Wing, popularizou o termo pensamento computacional através de um artigo publicado, onde ela argumentou que a maneira que os cientistas da computação pensam sobre o mundo é útil para outros contextos. Ela não inventou o termo, mas definiu o que os cientistas da computação fazem e descreveu o que a ciência da computação poderia oferecer para as outras áreas leigas no assunto. No ano de 1980, Papert, em seu livro intitulado Mindstorm: Children, Computers and Powerful Ideas, utilizou o termo pensamento computacional na literatura. A obra trata da cultura dos computadores e o papel da tecnologia no ensino de crianças. Porém, naquele período, não houve uma mobilização para a difusão de seus princípios. O termo pensamento computacional jamais pode ser confundido com a simples aptidão de manusear aplicativos em dispositivos eletrônicos, alfabetismo digital, ou uma forma de pensar de forma mecânica, limitando a criatividade da mente humana. Em 1981, também ocorre o surgimento de uma outra vertente de pesquisadores que tentam definir o que era uma máquina nocional, como sendo uma abstração do computador que se pode usar para pensar sobre o que um computador pode e vai fazer. A máquina nocional tem sido utilizada em estudos para fornecer uma orientação teórica para examinar como as pessoas pensam sobre a computação e os equívocos que podem surgir, auxiliando na aprendizagem e comprovando que não é uma proposição hipotética. Como Wing conceituou o pensamento computacional?
O Ing, em seus trabalhos, conceituou o termo pensamento computacional em mais de uma forma. Leia com atenção e observe como o autor evoluiu em sua concepção sobre esse tema. O Ing, 2007, explica a amplitude do pensamento computacional, combinando e complementando a forma de pensar na matemática e na engenharia, afirmando que, de um lado, o pensamento computacional baseia-se nos fundamentos da matemática, porém é limitado pela física do equipamento em um nível inferior. E, de outro lado, utiliza a base da engenharia desde a interação com o mundo real, porém pode-se construir mundos virtuais sem se preocupar com as limitações físicas. Em seu artigo posterior, já em 2014, a autora faz uma pequena alteração na definição anterior, afirmando que são os processos de pensamento envolvidos na formulação de um problema e que expressam sua solução ou soluções eficazmente, de tal forma que uma máquina ou uma pessoa possa realizar. Ainda complementa como sendo uma automação da abstração e o ato de pensar como um cientista da computação. Band e Nunes definem o pensamento computacional como habilidades comumente utilizadas na criação de programas computacionais como uma metodologia para resolver problemas específicos nas mais diversas áreas. Google for Education faz uma definição similar, como sendo uma abordagem usada para a solução de problemas utilizando o que se sabe sobre computação. Liukas, coautora do currículo de computação da Finlândia, faz uma abordagem bem acessível, definindo como pensar nos problemas de forma que um computador consiga solucioná-los. Liukas ainda complementa: o pensamento computacional é executado por pessoas e não por computadores. Ele inclui o pensamento lógico, a habilidade de reconhecimento de padrões, raciocinar através de algoritmos, decompor e abstrair um problema. Infelizmente, mesmo após o levantamento, ainda não foi possível encontrar um consenso de definição entre os diferentes autores. O pensamento computacional é um processo de resolução de problemas que inclui, mas não está limitado a, as seguintes características: formulação de problemas de forma que nos permita usar um computador e outras ferramentas para nos ajudar a resolvê-los. Organização e análise lógica de dados. Representação de dados através de abstrações, como modelos e simulações. Automatização de soluções através do pensamento algorítmico, uma série de etapas ordenadas. Identificação, análise e implementação de possíveis soluções, com o objetivo de alcançar a combinação mais eficiente e efetiva de etapas e recursos. Generalização e transferência deste processo de resolução de problemas para uma grande variedade de problemas. Essas habilidades são apoiadas e reforçadas por uma série de qualidades ou atitudes que são dimensões essenciais do pensamento computacional. Essas qualidades ou atitudes incluem confiança em lidar com a complexidade, persistência ao trabalhar com problemas difíceis, tolerância para ambiguidades, a capacidade de lidar com problemas em aberto, a capacidade de se comunicar e trabalhar com outros para alcançar um objetivo ou solução em comum.